Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o evangelista André Garcia. E estamos aqui neste dia chamado hoje o dia aceitável de salvação, como diz a palavra de Deus. E eu quero convidar você a meditar comigo rapidamente nesse assunto proposto aqui pelo canal nessa hora, nesse momento, sobre a verdadeira vacina do cristão para esse momento do Covid-19, do coronavírus. Não é outra coisa a não ser a fé e a oração. Nós estamos vivendo dias, irmãos, e nós já vamos aqui deixar um versículo para vocês, que se encontra no livro do profeta Amós. Amós capítulo 5, versículo 16 a seguir. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos: em todas as praças haverá pranto, e em todas as ruas dirão ai, ai. E ao lavrador chamarão para o pranto e para o choro os que sabem prantear. E em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejai vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Amém, irmãos? No mesmo livro do profeta Amós, no capítulo de número 8, nós vamos encontrar uma passagem também profética para o final dos tempos, no versículo 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Irmãos, nós estamos vivendo os dias finais. Até os ateus, até aqueles que andam mais sossegadamente no sentido espiritual, sabem que algo está ocorrendo, né? Muitos até concordam de que o fim dos tempos é chegado. O livro do profeta Ezequiel, no capítulo 7, diz: o fim vem sobre os quatro cantos da terra. E a Bíblia nos adverte: por que desejais o dia do Senhor? Não é? Foi o que nós lemos aqui no versículo 18 do capítulo 5. É dia de trevas e não de luz. Esse dia, irmãos, é um dia atemporal, não está sujeito ao tempo do homem. O homem não pode manipulá-lo, controlá-lo, ainda que já existe a HAARP, o projeto Blue e Blim, manipulações de todas as formas dos elementos da natureza, mas o tempo, o Kairos, ele pertence a Deus. E Deus, ele é Deus de eternidade em eternidade, como diz a sua palavra. Esse dia também será irreligioso. Esse dia é um dia em que muitos desejarão a morte. A Bíblia diz no livro das Revelações, ou seja, o livro do Apocalipse, que os homens procurarão a morte e não encontrarão. Os grandes governantes desta terra, os ricos e todos os homens pedirão para que os montes caiam sobre as suas cabeças. Tamanho será o dia da ira de Deus sobre os moradores da terra. O profeta Isaías, no capítulo 26, ele também deixa para nós uma recomendação: que entremos em nossos quartos até que passe, não é? A ira de Deus. Então, irmãos, nós temos que guardar a nossa lamparina cheia de azeite, não é? Vamos deixar aqui também esse versículo que eu citei, Isaías, né, no capítulo 26. Vai, pois, versículo 20, vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento até que passe a ira, pois eis que o Senhor sai do seu lugar
para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu, e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Irmãos, vocês estão preparados? Vocês estão vigilantes, vigiando com toda oração e súplica, velando no Espírito, como ensinou o apóstolo Paulo? Ou vocês estão inquietos, preocupados, angustiados de alma, como muitos ímpios estão? Não, irmãos, nós devemos estar confiantes, nós devemos estar alegrando-nos em espírito, porque o dia do Senhor, ele para nós não é de juízo, ele não será de trevas, mas ele será de livramento, ele será de alegria e ele será de salvação. Salvação desta vida passageira, efêmera, a qual o patriarca Jó disse que a nossa vida é como a corrida de um jornaleiro. Essa vida, diz o salmista, é como uma neblina, ela passa depressa. A nossa vida, aliás, ele comparou a vida do homem no Salmo 144, versículo 4, no verso 4, como um sopro, seus dias como a sombra que passa. E no livro do profeta Isaías, capítulo 40, no versículo 8, diz também: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Meus irmãos, é tempo de nós confiarmos em Deus. Quem sabe você está confiando na palavra do presidente da Espanha, do presidente da Itália, no presidente do Brasil, no presidente dos Estados Unidos da América. De repente você está ouvindo tantas vozes, como diz o apóstolo Paulo, tantas vozes que existem no mundo, mas eu quero lhe perguntar: você tem confiado na voz que está sobre todas as vozes, a voz a qual a Bíblia diz que é uma voz poderosa, que é a voz do nosso Deus eterno, Adonai, Elohim, El Shaddai, o Todo-Poderoso, como diz Jó no capítulo 40 de seu livro? Meu irmão, você deve confiar em Deus. A Bíblia diz no Salmo 32:10, aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Provérbios 16:20, o que confia no Senhor será bem-aventurado. Provérbios 29:25, o que confia no Senhor será posto em um alto retiro. Jeremias 17:7, bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Salmo 125, versículo 1, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Confia em Deus, meu irmão. Confia em Deus, minha irmã. Mesmo que todas as esperanças se forem, confia em Deus mesmo que não haja ninguém para te ajudar. Confia em Deus ainda que todas as portas estejam fechadas. Abraão confiou em Deus e Deus o livrou. Ló de Sodoma, o seu sobrinho. Davi confiou em Deus e venceu o gigante Golias. Paulo confiou em Deus e escapou de morrer na prisão. Jonas confiou em Deus e escapou do ventre do grande peixe. Quando confiamos em Deus, uma parede se abre no meio do mar. As coisas invisíveis se tornam visíveis. As coisas impossíveis se tornam possíveis. A filha de Jairo que ressuscitou, Lázaro de 4 dias também. As coisas distantes se aproximam. O anjo que assistiu o apóstolo Paulo. As coisas difíceis se tornam fáceis. Os muros de Jericó de 7 metros caíram ao chão. Porque temos que confiar em Deus, porque Ele é Deus. Porque é nele que nós esperamos e Ele já fez muitas vezes
coisas grandes a nós, Ele nos perdoou, Ele já nos deu muitos livramentos, como diz o Salmo 46, nos restaurou, milagres, muitas coisas, porque a Bíblia recomenda que confiemos nele, confiai nele. Ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele o coração. Deus é o nosso refúgio. Salmo 62, verso 8. Salmo 115, verso 11. Vós, os que temeis o Senhor, confiai no Senhor. Ele é o vosso auxílio e vosso escudo. Isaías 26, verso 4. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Vamos confiar em Deus, meus irmãos. Já vou encerrar, mas por causa da nossa vaidade pessoal, nós sempre parecemos os donos da verdade, temos uma exagerada impressão a respeito de nós mesmos. Muitas das vezes parece que nem precisamos de Deus. O exemplo disso que podemos citar era Faraó do Egito. Por causa das opiniões de outras pessoas, muitos têm confiado mais aqui nas coisas da terra do que nas coisas do céu. E a Bíblia diz em Colossenses 3:3, pensai nas coisas que são de cima. Pensai nas coisas que são de cima. Então, esse é o recado que eu deixo para você confiar em Deus, porque aqui tudo é emprestado. Jesus, ele nasceu num curral de animais, um local que era emprestado. Os pães e peixes que ele multiplicou eram emprestados. A cruz, aliás, o barco aonde ele acalmou o vento e a tempestade era emprestado. Até mesmo o local da preparação da ceia era emprestado. E o que era dele? A única coisa que era dele era a cruz, aonde ele carregou na Via Crucis, cerca de 1.500 metros, uma cruz pesadíssima, que na verdade não era dele. Aquela cruz era minha, era tua, era nossa. E ali ele estava com a viga horizontal do amor, com a viga vertical da santidade. E uma das 7 frases da cruz foi: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, é tempo de confiarmos em Deus, esperarmos no seu amor e misericórdia, que Ele não vai nos desamparar. E eu quero dizer para você, e encerrar com o versículo que disse Paulo: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós estamos, irmãos, nas mãos de Deus e não vamos nos atemorizar por nada, porque praga alguma chegará à nossa tenda e nós não vamos temer peste perniciosa, como diz o Salmo 91. Que Deus abençoe a todos. Shalom Adonai.